Grécia Antiga. Bom, os aspectos geográficos da Grécia. A Grécia ela conta com mais de 6.000 ilhas, e destas, apenas 277 são habitadas. Então aqui temos o mapa do domínio grego. Conforme o tempo, se vai para trás, se vai para frente, vai depender. E a gente vai ver isso conforme a história vai passando, né? Bom, Grécia, então, localiza-se no sul da Península Balcânica. Então, ela tem um litoral recortado, ou seja, ele é cheio de reentrâncias, Vou voltar o mapa aqui. Tá vendo? No mapa tá cheio de entradinha. O mar vai entrando, tá vendo? Que o mar vai entrando na região, nas terras. Ele é cheio de reentrâncias, que favorece a criação de portos, né? Então, destaque para o porto de Pireu, em Atenas. E o relevo da Grécia é montanhoso, o solo é rochoso, portanto, não favorece a agricultura porque há escassez de terras férteis. Isso serve de impulso para uma busca por terras férteis fora da Grécia. Então, posteriormente, com a primeira diáspora grega, ou seja, a primeira dispersão grega dos povos, que será falado posteriormente por quê, vai haver a ocupação da parte que está em roxo, né? Um roxo mais escuro, que é a Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, voltando aqui para o mapa, posteriormente, com a diáspora grega, vai ter essa dispersão e eles vão ocupar essa parte em roxo escuro. Eu vou explicar por quê. Então, aqui tem um mapa dos assentamentos gregos, assim, na Grécia, no seu apogeu. E que tamanho de território, né? Que tamanho de território. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Então, vamos falar primeiro do período pré-homérico, né? Pré-homérico, antes de Homero, que vai do século 20 ao século 12 antes da Era Comum. Bom, os gregos chamavam-se de helenos e não de gregos, pois eles viviam para eles, né? Na Hélade. Ou seja, não na Grécia, na Hélade. O nome grego ele foi utilizado pelos romanos. Grego é latim, né? O nome. Quanto ao povoamento grego, né? Então temos os pelácios, pelágios ou pelascos, né? Que aí vem de 4.500 a 3.000 antes da Era Comum. Então aqui no mapa tem esse povoamento desses pelácios, esses pontinhos verdes aí, né? Bom, esses pelácios eles viviam ainda na fase neolítica. Eles eram pastores, estavam começando a desenvolver a agricultura. Eles realizavam pesca, caçavam e ainda estavam na pré-história, né? A sua origem ela é muito incerta, tendo hipóteses que vieram talvez do Mediterrâneo ou do Oriente Próximo. E um fator muito importante vou voltar aqui no mapa, tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo é Creta, bem em cima onde está escrito Mar Mediterrâneo. Creta, um lugar muito importante. E vou falar então da civilização cretense, ou seja, da ilha de Creta, que vai de 3.000 a 1.450 antes da Era Comum, essa civilização cretense. Então lá se desenvolveu uma civilização importante que vai se destacar pela arquitetura. Eles tinham palácios
suntuosos. Então, destaque para o Palácio de Knossos. Vou pôr a foto aqui. Que lugar lindo, né? Não é só o céu que tá bonito, a arquitetura tá um pouco destruída, né? Mas ainda é muito bonita. E se for ver mais de perto, a beleza da pintura, né? As cores, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Enfim, essa civilização cretense, ela entra em contato com várias outras civilizações, inclusive com os egípcios, através do comércio marítimo, né? Então, nos mitos, a história da civilização cretense, em questão da mitologia, temos quem? O Minotauro, né? Que é uma das mais famosas, um dos mais famosos mitos de Creta, né? Então, a figura com corpo humano, a cabeça de boi, habitava um labirinto e um dia Teseu conseguiu derrotar o Minotauro e encontrou a saída do labirinto, porque quando ele entrou no labirinto ele tinha um novelo de lã e ele, não sei se era de lã, mas ele tinha um novelo e ele foi deixando no caminho esse novelo e ele conseguiu voltar. Bom, é por conta do Minotauro que a civilização cretense ficou conhecida como civilização minoica e também por conta do rei Minos de Creta, né? Então, a partir do século XX, antes da Era Comum, tem a chegada dos povos indo-europeus, né? Que eram seminômades e se estabeleceram no sul da Península Balcânica, no território da Grécia, né? São as migrações de três povos, são esses três povos muito importantes, que é em 2000 antes da Era Comum. Então eu vou colocar aqui o mapa para a gente entender melhor como foram essas migrações. Então essas partes coloridas são as migrações. Essa parte em azul, que tá maior, são os chamados eólios. E em amarelo temos os jônios. E em verde temos os aqueus, né? Bom, no primeiro momento, os aqueus eles se destacam dos outros povos, né? Esse aqui que tá em verde. Então, a importância dos aqueus. Eles fundam uma cidade que vai ser muito importante, que é a chamada Micenas. E ela cresce tanto que os micênicos eles conquistam a ilha de Creta. E eles assimilam a cultura e a arquitetura de Creta para eles, né? Então há a formação da chamada civilização creto-micênica, que aí já é a partir de 1400 a 1200 antes da Era Comum. Então vamos entender agora a primeira diáspora grega. Diáspora, sempre que vocês falarem diáspora, é a dispersão dos povos, né? Então a primeira diáspora grega é o que? A dispersão dos povos, ocupando outras áreas e até mesmo colonizando outras áreas, né? Então, a chegada, né, ou seja, a invasão dos dórios ou dóricos. Então, esse vai ser muito importante para entender Esparta, né? Então, a chegada dos dórios ou dóricos em 1200 antes da Era Comum. Eles dominavam o ferro, eles possuíam armas de ferro e com isso eles tinham superioridade militar em relação aos seus antecessores que usavam armas feitas de bronze. Então, os dórios eles são os fundadores de Esparta. Então, os dórios eles eram povos indo-europeus. Alguns falam que vinham da Europa Central ou da Ásia Central. Assim como os outros, eles vêm pelo norte. Então, conforme eles chegam, vou colocar mais um mapa aqui. Conforme eles chegam, tá vendo aqui que os aqueus estavam em verde? Agora tem um verde com uma tonalidade meio amarelada. Tá vendo? Que é onde que está Micenas e outros lugares. Então,
conforme eles chegam, eles vão destruindo as cidades que foram construídas pelos aqueus em verde mais forte. Então, essa parte é dos dórios, essa parte em verde mais claro. Mas eles também destroem cidades que foram construídas por jônios, por eólios, né? Micena, por exemplo, é destruída, né? E quais as consequências, né? Primeiro, a destruição da civilização creto-micênica pelos dóricos, né? Os chamados, que vão ser os espartanos. Então, os dórios, eles eram povos beligerantes, né? Povos guerreiros, voltados para a guerra. Então, para eles, a batalha mais sublime na vida do homem né? Ou seja, o momento mais sublime da vida do homem era a batalha. Então, eles se estabeleceram no sul da Península Balcânica, no sul da Grécia, que é a chamada a Península do Peloponeso. Então, vai ser fundada futuramente a importante cidade-estado Esparta, né? Então, esses aqueus, jônios, eólios, às vezes eles vão optar por ficarem onde estão e resistirem aos invasores, outros não oferecerão resistência aos invasores dórios, outros vão optar por buscar refúgio em outras áreas, promovendo colonização de outras áreas. Então, há a dispersão com a colonização das ilhas do Mar Egeu e da região costeira da Ásia Menor. Então, voltando aqui para a primeira imagem, gente, tá vendo? Essa área aqui, em roxo escuro, que representa a dispersão desses povos eólios, aqueus e jônios, os que escolheram se dispersar, dominaram essa parte que hoje se relaciona com a Turquia, tudo mais. Bom, esse mapa aqui, esse outro mapa, ele mostra em azul, por exemplo, os eólios, a setinha mostra o caminho que eles fizeram. Os jônios em laranja ou amarelo, a setinha mostra o caminho que eles fizeram à direita, né? E a península ali do Peloponeso, dos espartanos. Bom, é chegado então o período homérico, ou seja, o período de Homero, né? Que é o século XII ao século VIII antes da Era Comum. Então, boa parte das informações que se tem sobre a história da Grécia no período homérico se dá pelas fontes da Ilíada e Odisseia do poeta épico Homero. Então, na Ilíada, conta a história de Aquiles, né, na Guerra de Troia, e na Odisseia conta a história de Odisseu, também conhecido como Ulisses, né, que também participou da Guerra de Troia, e ele passa por diversas aventuras para chegar à sua terra natal, que é a ilha de Ítaca, né? Então, para muitos, depois de tantas destruições, dórias, será a Idade das Trevas da Grécia. Para outros, não. Como sempre, né? Então, muito importante para essa frase agora. Não. Muita atenção para a importância dessa frase agora. Enfim. É o período de formação dos chamados genos ou genos, né? Então, os genos, os genos, né? É a unidade social básica do período homérico. Os genos. Então, a união, nesse período dos genos, ela se dava por laços de parentesco. Então, o líder é o pater familis, ou pater família. Então, ele era geralmente um ancião, tendo a experiência e a sabedoria como base do seu poder, né? Então, nessa época, não tem propriedade privada. A propriedade, ela é coletiva. É uma sociedade igualitária, a comunidade gentílica, né? Então, no entanto, a harmonia ela acaba sendo
quebrada, né? Então tem a chamada crise do Gênos, né? Então, os fatores, né? Com o aumento da população, há problemas. Por que aumentar a população é um problema? Vocês lembram que eu falei? A Grécia, ela não era abundante em terras férteis para produzir alimento necessário para a subsistência de todos. Então, obviamente, com o aumento da população, eles vão ter problemas. Quais são as consequências? Vai vir a ganância. Tá faltando, não tá dando para todo mundo o alimento? Ah, então esse alimento é meu. Eu peguei, é meu. Essa terra é minha, eu peguei, é minha. Aqui, ó, fiz uma cerca que é minha. Bom, quebra-se então com a propriedade coletiva e vai para a propriedade privada. Então, alguns grupos detendo armas vão dominar as poucas terras férteis que há, né? E não permitirão mais outros em seu território dominado. Então, há o surgimento das classes sociais, ou seja, das diferenças sociais. Então, para atender os interesses do grupo dominante, ter-se-á no lugar do genus o surgimento das chamadas cidades-estado. Daí vem a polis, né? Quem detém de início o controle dessas polis são então, primeiramente, né, os grandes proprietários rurais. Então, no caso de Atenas, há, por exemplo, os chamados, presta bem atenção nesse nome, os chamados eupátridas. Eupátridas eram os bem-nascidos, os parentes mais próximos do paterfamília. Então, muitos vão optar por buscar terras férteis fora da Grécia, né? Se dispersando e colonizando novas áreas por conta dessa problemática. Então, daí é a segunda diáspora grega. Então, a colonização grega, ela se dá às margens do Mar Negro. Futuramente se formará lá nesse Mar Negro a chamada Bizâncio, né? Isso aí não é a Grécia Antiga mais, mas a chamada Bizâncio, mais tarde, durante a época romana, vai ser Constantinopla, hoje é Istambul. Mas a colonização grega, ela vai se dar nas margens desse Mar Negro e no norte da África, no sul da Itália. O sul da Itália é muito importante, é chamada Magna Grécia, né? O sul da Península Ibérica, o sul da França, que é a região que corresponde ali à cidade de Marselha, que chamava Massália, né? Então, há muitas polis importantes. E vou colocar a foto aqui de polis que foram importantes. Temos aqui Delfos, Olímpia, Tebas, Corinto, Argos, Esparta, Erétria, Atenas, Micenas, Filacope, Troia, Mitilene, Quios, Alcrotire, Knossos, ali onde era Creta, Pérgamo, Focéia, Eleso, Mileto e Camiros, uma das cidades mais importantes. Então acaba-se o período homérico e chega-se então o período arcaico. Vai do século 8 ao século 6 antes da Era Comum. Então, para se falar do período arcaico, primeiro vamos falar de Esparta. Qual era a localização de Esparta? Temos ali a península do Peloponeso, né? Então, aqui no mapa, temos a Lacônia e a polis Esparta, e do lado ali a Messênia, que também vai ser território espartano. Então, esse mapa é muito importante para compreender aí a região da Esparta. Não esqueçam dessa forma geográfica para identificar em outros mapas essa região espartana. Então, nota-se que a Espanha ela não tem saída para o mar. Tá vendo? Vou voltar o mapa aqui.
ela não tem saída para o mar. Tá vendo essa bolinha vermelha? Não tem saída. Ela é isolada por montanhas, o que explica uma cultura, uma economia, uma organização política tão diferente de Atenas. Porque o meio geográfico ele influencia a cultura. Qual é a origem de Esparta? No século IX, antes da Era Comum, ela foi fundada pelos invasores dórios, que eram indo-europeus da Ásia Central, ou alguns dizem que eram da Anatólia, como eu havia explicitado. E a sociedade espartana? O que representava a sociedade espartana? Ela era rigidamente hierarquizada. Não tinha possibilidade de ascensão social. Uma sociedade, portanto, estamental. Você nascia escravo, morria escravo. Nascia pobre, morria pobre. Era assim, não tinha possibilidade de mudar de classe social. Então, os descendentes dos invasores dórios são os chamados esparciatas ou espartiatas, né? Eles eram os mais importantes de Esparta, eram os esparciatas, sendo uma aristocracia guerreira, ou seja, são os chamados cidadãos soldados, detendo o monopólio do poder político. E eles tinham uma dedicação forte ao treinamento militar e à guerra. Abaixo dos esparciatas, vamos pegar assim, pirâmide da hierarquia, né, das classes sociais. Em cima estão os esparciatas, um pouquinho abaixo estão os periecos. Os periecos, esse nome se dá porque eles ocupavam a periferia. Daí periecos, que é a origem da palavra, periferia. Os esparciatas eles ocupavam as terras centrais, porque as terras centrais eram consideradas mais férteis, portanto, daqueles que tinham mais poder. Então, quem são os periecos? Que moravam nas periferias, nas extremidades, né? São os artesãos, são os camponeses, são os comerciantes locais. Eles não tinham direito políticos, não. E em tempos de guerra, eles ainda poderiam ser convocados. Eram os periecos, que eram descendentes daqueles lá no período dos jônios, dos aqueus, dos eólios, daqueles que optaram por permanecer na península do Peloponeso, quando eles chegaram, os dórios, né? E eles escolheram, não vou oferecer resistência. Você está invadindo, mas eu não vou oferecer resistência. Então, são os periecos. Agora, tem aqueles que eram descendentes dos jônios, dos eólios, dos aqueus, que optaram por permanecer também na península do Peloponeso, quando chegaram os invasores dórios, e escolheram resistir e lutar. Aqui você não vem, eu vou resistir até o final, eu vou lutar. Mas eles foram derrotados pelos dórios e transformados em servos. São os ilotas, que estão abaixo dos periecos. Então, mais abaixo haviam os ilotas, sendo os servos. Eles eram trabalhadores presos à terra, né? Eles eram propriedade do Estado. E eles podiam ficar com uma parte daquilo que produziam, mas a maior parte mesmo ia para o proprietário da terra, ou seja, o esparciata. Então, os esparciatas eles tinham direito a 6 ilotas, né? 6 servos, trabalhando em suas propriedades, para que pudessem ter tempo livre para se dedicarem à política, a discussões da Assembleia, na Ápela ou na Gerusia, ou simplesmente para treinamento militar ou para a guerra, né? Bom, a economia de Esparta é uma agricultura agropastoril. Então, há destaque para a produção de trigo, para a produção de cevada, de vinhedos, né, da uva, das oliveiras, com a produção de azeite,
Então, o pastoreio, ele era principalmente criação de caprinos, já que eles se adaptavam melhor ao relevo montanhoso. Bom, a política de Esparta. A organização política, os seus costumes, a sua vocação militarista, as suas tradições, elas estão atribuídas à figura desse aqui. Licurgo de Esparta, um legislador que criou as leis que vão promover a organização política de Esparta. Bom, a política espartana é uma oligarquia, ou seja, poder na mão de poucos. Uma oligarquia esparciata militarista. Então, as principais instituições políticas vão ser 3. A Jerúsia, né? A Ápela e Éforos. Então vamos primeiro falar da Gerúsia. A Gerúsia era o Conselho dos Anciãos. Era formado por 28 cidadãos esparciatas com mais de 60 anos. Então, Geros vem do grego velho, por isso que atualmente há palavras como geriatria, geriátrico, vem disso. Então, esses anciãos, eles eram eleitos por uma assembleia de cidadãos entre 30 e 60 anos e possuíam cargo vitalício. Então, é o quê? Uma gerontocracia, poder nas mãos dos mais velhos. Então, eles contavam com o auxílio de 2 reis. Por isso também é chamado diarquia, 2 reis. Um rei tinha o poder militar e o outro rei tinha o poder religioso, que era responsável pelas cerimônias e celebrações religiosas, isso principalmente em tempos de guerra. Então a Gerúsia, ela era responsável pela política externa e também era uma espécie de tribunal e era responsável também pela votação das leis. Ou seja, que poder, né? Que importância. Já a segunda instituição política é Éforos. Éforos era o poder executivo. Eles eram eleitos pela Assembleia dos Cidadãos e eram responsáveis pela administração das cidades. Os Éforos eram 5, cumprindo as determinações da Gerúsia. E terceira instituição era a Ápela, que era a Assembleia dos Esparciatas entre 30 e 60 anos. Eles eram responsáveis pela escolha da Gerúsia e dos Éforos, mas eles não tinham muito poder, tendo um caráter mais consultivo. E não tomavam decisões, mas auxiliavam e assessoravam, podendo propor leis apenas. Quanto à cultura dos espartanos. Primeiramente, a xenofobia, ou seja, eles tinham aversão a estrangeiros. Os esparciatas, eles temiam que as camadas populares entrassem em contato com as ideias perigosas vindas de outras cidades, como a democracia de Atenas, porque eles não queriam perder poder. Outra característica da cultura espartana é o laconismo. O que é o laconismo? É pouca fala, é vocabulário pequeno, é estilo curto e grosso de linguagem. Isso se dá pelo fato de que, se você estimula no ambiente o debate, a troca de ideias, acaba se estimulando o senso crítico, algo que eles não desejavam na população. Por causa disso,
com o senso crítico, poderia causar a contestação dos seus monopólios. E eles não queriam perder poder, né? Uma terceira característica da cultura espartana é o militarismo, né? O espartano, desde tenra idade, ou seja, desde pouca idade, ele era preparado para a guerra, sendo esse o momento mais sublime e importante na vida de um espartano. Então, para se tornar um soldado, a seleção ela se iniciava desde o nascimento. Primeiro, o bebê ele era analisado pela gerúsia. Se o bebê fosse considerado, na concepção deles, fraco, magrinho ou debilitado, ele era eliminado, jogado no penhasco, num desfiladeiro. Com isso, aproximadamente metade dos bebês espartanos eram mortos. Então, a partir dos 7 anos, começava o agogê dos meninos, que era o treinamento militar espartano, aos 7 anos de idade. Então, a criança, aos 7 anos, ela era tirada da mãe e confiscada pelo Estado. Essa criança era treinado o seu aprimoramento físico de uma forma muito bruta. Então, as crianças, elas eram divididas em grupos e elas recebiam diversas tarefas. E elas ficavam muitas vezes nuas ou andavam descalças sempre, porque era necessário que a sola do pé delas ficasse dura e resistente. Então, há várias ações para treinar a resistência dessas crianças, né? A criança ela era chicoteada e se reclamasse recebia mais punições ainda. Então, se as crianças ferissem ou até matassem umas às outras, elas eram vistas com orgulho pelos adultos pela sua força. E assim ocorreu, colocar a foto aqui, assim ocorreu com Leônidas. Leônidas foi um importante general espartano, conhecido desde o seu agogê pela sua agressividade e visto com orgulho pelos adultos por conta disso. Bom, até o roubo ele era bem visto, porque ser furtivo era uma característica positiva para um soldado, porque quando ele precisasse, por exemplo, pegar um inimigo de surpresa, então assim eles eram encorajados a roubar comida como parte do treinamento. No entanto, se aquele que roubasse fosse apanhado, ele era duramente castigado, sendo espancado e privado de alimentação. Então eles eram alimentados com uma base de caldo preto, que era uma mistura de sangue, vinagre, sal e carne. E a única forma de conseguir mais carne era através da caça. Se alguém conseguisse caçar, deveria compartilhar a comida com o grupo. Não era fácil, né? Voltando ao bebê, por exemplo. Se o bebê ele passasse no teste, falasse, não, o bebê passou no teste. Ele ainda era submetido a um segundo teste, que ele era colocado num banho de vinho. E se o bebê tivesse alguma reaçãozinha estranha a esse banho de vinho, na concepção deles de estranho, ele era considerado epilético e morto consequentemente. Aí vem então a críptia ou cripteia. O que era, né? Era um teste para um ritual iniciativo que os espartanos tinham que passar. Então, depois do agogê, você tinha que passar no teste para se iniciar, que era o ritual da cripteia ou críptia. Então, os espartanos, né, eles tinham que se provar. Ou seja, tinha que se capturar um determinado número de ilotas, ou seja, os servos, e matá-los. Então, você pega aquele tanto de servo e você mata, e você passa no teste. Então, assim, ele seria considerado um soldado. Essa prática também, na concepção deles, ajudava a controlar o número de lotas na população, né? Então,
Se um espartano morresse, não ia ter um velório e nem sequer uma lápide se ele morresse de velhice, por exemplo. Ele seria enterrado com a vergonha de não ter sido um soldado. Apenas soldados que morreram durante uma guerra receberiam uma lápide com seu nome, sendo enterrado exatamente onde caiu, exatamente onde morreu, com a inscrição "Na guerra", como forma de respeito. As mulheres só tinham direito à lápide se morressem durante o parto de um menino. Então, há um evento social conhecido como diamastigoses, não sei, diamastigoses, né? Que se relacionava a açoitar jovens soldados em praça pública até eles não conseguirem ficar em pé. E por incrível que pareça, muitos jovens se candidatavam a sofrer esses açoites porque resistir era sinônimo de honra para Esparta. Então toda essa violência influenciou a cultura romana, por exemplo, porque romanos viajavam muito para Esparta para comprar ingressos e encher os teatros da cidade para assistir às crueldades espartanas. Aqui uma foto de um espartano, né, muito bem caracterizado, conforme a sua cultura, né, militar. Bom, Atenas. A fundação de Atenas. Atenas foi fundada pelos jônios em 8 antes da Era Comum. Aqui no mapa a gente pode ver a localização de Atenas, né? Que fica na Península Ática. A Península Ática, bem acima de Esparta, mais para a direita, né? Vê que Esparta a região da Lacônia tá lá embaixo, bem lá embaixo, onde parece que é 2 perninhas, né? E um pouco mais à esquerda, né? Então aqui dá para ver que Atenas ela é recortada pelo mar, mas é uma região montanhosa. A economia de Atenas, né? Então há o desenvolvimento da agricultura, com o cultivo de trigo, a cevada, os vinhedos e as oliveiras. Então o desenvolvimento se dá com pastoreio, né, com a criação de caprinos, e a importante criação do Porto do Pireu, né, com o desenvolvimento do comércio marítimo. Entretanto, há o contato também com outros povos, ou seja, Atenas, por ter essa relação do comércio marítimo muito forte, ela não vai ter esse isolamento de Esparta, né? Ela vai ter muito mais intercâmbios comerciais e culturais do que Esparta, né? Então, há contato com outros povos, sendo uma cultura muito mais aberta, muito mais diversificada, né? E os gregos foram um dos melhores navegantes da Antiguidade Clássica. Um dos, né? Então, há o desenvolvimento de uma economia ateniense de base escravagista. Então, para que os atenienses pudessem se dedicar ao seu ócio e às suas atividades políticas, teatrais e filosóficas, alguém, na concepção deles, tinha que fazer os trabalhos braçais considerados por eles indignos. Então, o escravizado ele era considerado um instrumento vivo, uma ferramenta apenas. Então, num primeiro momento, os escravizados eles se davam primeiro por dívidas, depois por prisioneiros de guerra ou escravizados obtidos fora da Grécia por comércio, mas primeiro são por dívidas.
Então, lembra dos eupátridas? Então, a sociedade ateniense, no topo da pirâmide hierárquica da sociedade ateniense, há os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Eles eram os grandes proprietários rurais, os grandes proprietários de rebanhos, que formavam uma espécie de nobreza, uma aristocracia. Eles eram descendentes das famílias fundadoras de Atenas. Eles, anteriormente, foi explicitado, eles tinham um monopólio do poder. No entanto, o poder, né, posteriormente, vai aos poucos passando para o demos. O que é o demos? É o povo, que também vai começar a demandar direitos políticos. Então, abaixo dos eupátridas tem o georgóis, os georgóis. Quem são eles? São os pequenos proprietários atenienses, um pouco mais abaixo, mas ainda assim com algum poder. Abaixo dos eupátridas, os georgóis, abaixo deles, os demiurgos. Quem eram os demiurgos? Eram os comerciantes, eram os artesãos, nascidos em Atenas. Eram atenienses, comerciantes e artesãos. Abaixo dos demiurgos haviam os tetas. Quem eram os tetas? Eles eram camponeses que não tinham terra e geralmente trabalhavam para uma rica família, geralmente de um eupátrida. Então, os dois últimos grupos, os demiurgos e os tetas, vai ter alguma participação política posteriormente. Mais abaixo da pirâmide hierárquica, não vai ter possibilidade de participação política em nenhum momento. E quem são esses? Os metecos os metecos e os escravizados, que não vão ter participação política, eles estão abaixo da pirâmide hierárquica. Quem eram os metecos? Eles eram estrangeiros que eram residentes em Atenas, né? Então, geralmente, eles eram comerciantes e artesãos, igual aos demiurgos, mas com o passar do tempo, eles vão se tornar muito importantes para a economia ateniense, principalmente com a aquisição de novas terras. Já a questão dos escravos, mas por não serem atenienses, não tem participação política. Já os escravizados, né, depois que a escravização por dívidas é abolida, ela vai se dar apenas com prisioneiros de guerras ou compras de escravizados. Então, aqueles que já nasciam em cativeiro continuavam escravizados. Em questão da política ateniense, vão surgir dois grupos políticos. De um lado, o partido dos eupátridas, né, que queriam manter seus privilégios, o seu monopólio de poder político, o seu status quo. Né? Do outro lado do poder, o demos, né, o povo, que é representado pelos anseios dos georgóis, os pequenos proprietários de terras, principalmente. Mas também tem os demiurgos, né, que são os atenienses comerciantes e artesãos, e os tetas, né, que são os camponeses sem terra. Então, georgóis, demiurgos e tetas se juntam nesse poder, nesse partido demos, né, do povo. Em contrapartida com, né, os eupátridas, que queriam manter o seu monopólio. Então, esse partido demos, ele fazia uma série de reivindicações, e dentre elas eles queriam o fim da escravização por dívidas. Queriam mais participação política, né? E queriam leis escritas, que não fossem tão manipuladas pelos eupátridas. Então, para tentar diminuir a crise social que assolava Atenas, agora é importante, para diminuir a crise social em Atenas, tem-se a era dos legisladores. E aqui na imagem o primeiro legislador, que foi Drácon. Drácon encomendou
o primeiro código de leis escritas da Grécia Antiga. No entanto, essas leis elas eram extremamente rigorosas, eram extremamente severas. Isso não agradou o povo, né? Gerou uma forte insatisfação popular. O legislador Drácon, né? Porque as leis elas favoreciam os eupátridas. Então, nisso veio aquele adjetivo, né? Que é característico de quando eles falam assim, quando algo é severo, fala-se que algo é draconiano, por conta de Drácon, o legislador grego. Então vem um novo legislador, que é Solon, que é a imagem de Solon. Um legislador mais popular, né? É com Solon que há o fim da escravização por dívidas. Então, a criação, a instauração de um regime censitário, ou seja, por voto. A participação política ela não vai estar mais atrelada ao privilégio do nascimento. Para participar politicamente, são todos aqueles que conseguirem atingir a renda estabelecida. Não estava bom, mas já era um começo. Então, nessa época, tem o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento do artesanato. Então, há muitos estrangeiros que vão ser atraídos para Atenas para incrementar a sua economia e tornar uma economia ateniense mercantil. Então, quando o povo começa a ficar um pouco mais satisfeito, quem fica insatisfeito? Os eupátridas. Porque eles têm uma perda exclusiva do seu monopólio e isso deixa eles muito insatisfeitos. Então, essa parte confunde muito, mas é uma parte perigosa que tem que tomar cuidado para não confundir. Vem então a tirania em Atenas. Não necessariamente o tirano grego é ruim, é impopular. Lógico que é ruim, é escravizador, tudo mais, mas não necessariamente ele é pior, né? Pela denominação tirano, porque na Grécia, nessa época ateniense, o termo tirano ele não era mal visto, né? Não era necessariamente mal visto. Então, a tirania vem do século VI no século VI antes da Era Comum. Então, a tirania nessa época na Grécia não era necessariamente sinônimo de autoritário e impopular. A tirania na Grécia Antiga, o que significava tirania? Era poder conquistado pela força. Por isso tirania. Mas de forma legítima. E não necessariamente de forma impopular. Então, os tiranos conquistam o poder, aproveitando-se de um clima de tensão política, de crise social, eles exercem o seu poder usando a sua riqueza. Então, um tirano extremamente popular que chega em Atenas, que faz muito sucesso, é muito importante, é Psístrato. Psístrato, ele apesar de ter conquistado o poder pela força, né, usou a sua guarda pessoal, inclusive, ele realiza a necessária e importante reforma agrária, né? Ele distribui as terras que estavam nas mãos dos eupátridas para as camadas populares, o demos, né? Então ele adotou uma política de construção de obras públicas, que foi muito importante também, e com isso ele diminuiu o desemprego, né, entre as camadas populares. E ele diminuiu o poder dos eupátridas. Ele que se enriqueceu graças ao comércio e não por ser um eupátrida, o Psístrato. Então esse poder distribui-se no demos, no povo, com maior participação, por exemplo, nas assembleias. Ele estimulou, nesse período, a produção de cerâmica,
a produção de azeite para exportação. Então ele chegou a promover até uma compilação e uma edição da Ilíada e da Odisseia de Homero, que até então eram transmitidas oralmente, e ele põe em forma escrita. Então a criação também dos concursos de tragédias, com o teatro de Dionísio, é na época do tirano Psístrato. Então aqui tem a foto dele, né? Com a morte dele, a morte de Psístrato, o governo vai partir para os seus filhos, né? E quem vão ser esses filhos, né? Então, os filhos de Psístrato não, é Psístrato. Os filhos de Psístrato são Hípias e Hiparco. São os filhos do tirano Psístrato. Então, Hípias e Hiparco tinham em mente a continuação da reforma agrária com caráter popular. Eles queriam seguir o pai, né? No entanto, o Hiparco ele é assassinado por um aristocrata devido insatisfações da aristocracia. Assim, o Hípias, depois que o irmão dele foi morto, ele só pensa em vingança aos seus opositores. E aquela concepção de reforma agrária e povo vai embora e chega uma energia sombria na mente de Hípias, que só pensa em vingança e pensa pouco no povo. Então o governo de Hípias, ele vai se tornar, depois da morte do irmão, autoritário, marcado pela perseguição aos seus opositores. Quem se opusesse a ele era perseguido, né? E ele tinha uma paranoia muito grande, né? Ele tinha muito medo de ser assassinado. Então ele sempre estava aumentando a guarda pessoal dele, e isso fazia com que os impostos fossem aumentados, né? Para manter essa guarda pessoal. Então, ele foi o mais impopular e o mais autoritário dos tiranos? Não. Quem foi o mais impopular? Estava achando que ele estava ruim? O mais impopular e o mais autoritário dos tiranos foi Iságoras, né? Por quê? Iságoras ele vai restaurar os privilégios dos eupátridas, né? Então ele chega até buscar apoio com os espartanos. Mesmo Esparta sendo uma grande inimiga de Atenas, Iságoras ele teve a cara de pau, né? Pediu ajuda aos espartanos pelo fato que ele precisava de auxílio para reprimir as camadas populares de Atenas. Então é chegada, depois de Iságoras, né, a democracia. Depois da tirania, a democracia. A democracia vai do século VI ao século IV antes da Era Comum. Democracia vem de demos. Demos, kratos. Demos, povo, e cracia, que vem de kratos, que é poder. Poder do povo. No entanto, nesta época, a concepção de povo significa cidadãos, e poucos eram considerados cidadãos, uma minoria, né? A democracia ela surgiu no século VI antes da Era Comum, por volta de 508 antes da Era Comum, e foi fundada pelo pai da democracia, o seu fundador, né, que chamava-se Clístenes, que é a foto do Clístenes, o fundador da democracia ateniense. Bom, Clístenes ele vai derrubar Iságoras com apoio popular, apesar de ser um aristocrata. Então ele cria uma nova forma de fazer política.
Aliás, a palavra política tem a ver com polis, né? As cidades-estado. Democracia em Atenas. Nessa época, é a participação política direta dos cidadãos que eram. Então, para ser o que era, quem eram os cidadãos? Quem eram os considerados cidadãos? Homem livre, tinha que ser maior de 21 anos, depois passa para 18 anos. Ateniense, filho de atenienses. Isso era menos de 10% da população na época. Mas já era um avanço. Um camponês pobre podia ser homem livre, maior de 21 anos, ateniense, filho de atenienses. Já era alguma coisa. Mas isso já era menos 10% da população da época. Então, a democracia no Brasil atual, por exemplo, ela não é direta igual a democracia ateniense. Ela é indireta. Por quê? A democracia no Brasil ela passa pelos representantes políticos. Você vota nos representantes e eles vão fazer a participação política, né? Agora, não que não tenha participação política, mas é indireta. Então, a democracia na Grécia Antiga ela é direta. Os próprios cidadãos reunidos na ágora que tomavam as decisões. Então, as principais instituições relacionadas à democracia eram a bulé e a eclésia, né? Extremamente importantes para entender a democracia grega. A bulé, ela era o conselho dos 500. Esses 500, eles eram escolhidos por sorteio e com mandato de 1 ano. Então, eles eram responsáveis pela elaboração das leis, onde posteriormente eram encaminhados à mais importante instituição ateniense, a eclésia. Então, ou seja, tinha uma rotatividade muito grande. 500 eram sorteados e ficavam 1 ano, e depois mais 500 eram sorteados no outro ano. Então, era uma grande rotatividade, né? E eles elaboravam as leis e encaminhavam a segunda instituição, que era a eclésia. A eclésia ela era a assembleia dos cidadãos, que se reunia ao menos 10 vezes por ano, onde todos os cidadãos poderiam participar, e eles eram responsáveis pela votação das leis. Então, o local dessa assembleia, da eclésia, era a famosa ágora, que é uma espécie de praça pública na parte mais baixa da cidade. Então, aqui tem uma foto de uma ágora, né? E ela era. Por que ela era na parte mais baixa da cidade? Porque a parte alta da cidade era dedicada ao templo de Atena, né? Então, por exemplo, o medo de falar em público, que é denominado na modernidade de agorafobia, vem da ágora, né? A ágora ateniense. Bom, há então a chamada para os cidadãos, né? Só para os cidadãos, a chamada isonomia, isocracia e isegoria. A isonomia é a igualdade de direitos entre os cidadãos, a isocracia é a igualdade de acesso a cargos públicos e a isegoria é o direito à palavra na Assembleia. Mas a democracia ela ainda dependia do escravagismo e do machismo, né? Então, quem tinha condições de participar das discussões na Assembleia eram os de mais condições financeiras, porque eles tinham mais tempo para o ócio, né? Um camponês pobre, considerado cidadão, geralmente ele não tinha condições de deixar seu trabalho nas terras para poder se dedicar às discussões políticas da Assembleia. Então, havia uma punição para maus cidadãos, que era chamado de ostracismo. Ostracismo vem de ostra, né? Porque o cidadão. Vou explicar por que depois. Então, a punição para os maus cidadãos era o ostracismo, ou seja, o cidadão considerado corrupto ou o cidadão que tentasse insuflar um golpe na democracia para usurpar o poder e se transformar num tirano,
ele era condenado pelo chamado ostracismo. Então, esse cidadão, ele teria um nome gravado num objeto de cerâmica chamado ostracon, geralmente com formato de ostra, né? E por isso o nome ostracon, ostracismo. Ele era gravado o seu nome nessa cerâmica, e quanto mais vezes o seu nome era gravado no objeto, chegado o momento, não sei em qual vez, ele seria obrigado a deixar Atenas, num exílio forçado, por 10 anos. Então, terminado esse período arcaico grego, teremos então a entrada do chamado período clássico. O período clássico ele vai do século VI ao século IV, antes da Era Comum. Temos então a chamada Guerras Médicas. Bom, o que eram as Guerras Médicas? Foi a guerra entre os gregos e aqueles que eles chamavam de Medos, que eram os persas. Então foi de 492 a 479 antes da Era Comum. A origem da palavra maratona vem de uma guerra, que é as guerras médicas, na Batalha de Maratona. Então os persas, ou medos, como os gregos os chamavam, mas também eram chamados de bárbaros, os persas eles desembarcaram na planície litorânea de Maratona, na Grécia. Então eles queriam conquistar território, né, os persas, e para isso eles não se importaram de matar mulheres, de matar crianças, para tomar a cidade de Atenas. Os atenienses, sob o comando do general Milcíades, eles foram para a planície e avisaram as mulheres: se nós não dermos notícias em 48 horas, isso significará que fomos derrotados. Com isso, em 48 horas, se eles não retornassem, as mulheres deveriam se matar após matarem as crianças. Porque na concepção deles, os persas fariam pior com eles, né? Porém, eles conseguiram derrotar os persas. E eles ficaram com medo. Meu Deus, não vai dar tempo da gente chegar em 48 horas lá. Nossas mulheres e crianças vão estar mortas quando chegarmos, né? Então eles pediram para Fidípides, que era vencedor da corrida ateniense dos Jogos Olímpicos, né, para avisar as mulheres antes que fosse tarde demais. E felizmente deu tempo, depois de percorrer 42 quilômetros, ele pronunciou vencemos e caiu morto pelo cansaço, diz a lenda, né? Então a corrida de maratona, a maratona da atualidade de longa distância, geralmente possui 42 quilômetros por conta disso e possui o mesmo nome, né? Maratona. E quais foram os conflitos dessa guerra médica? Bom, aqui está um mapa, né? Para falar do expansionismo dos persas. Tem a figura muito importante de Ciro, o Grande, né? E fala um pouco sobre ele mais aprofundado, sobre os persas, no vídeo de Antiguidade Oriental, aqui no canal. E esse em laranja é a conquista de Ciro. Que tamanho, né? Então, o Dario I tinha conquistado essa parte em vermelho. Depois tem a conquista de Cambises, né? Em verde. A Pérsia primitiva, ali onde está escrito Pérsia.
a estrada real construída por Dario, que vai ser muito importante, né? E esse era o território persa, um território muito grande. Então, havia uma disputa por hegemonia no mar Egeu. Não, nos mares Egeu, que é acima do mar Mediterrâneo no mapa, né? Entre Lídia e Trácia e o Negro, né? Que o mar Egeu ali é onde fica a Grécia. Então, os persas, sob as ordens de Dario, eles vão ocupar as áreas em amarelo, né? Que são ocupadas pelos gregos, nessa foto aqui. Eles vão começar a ocupar, né? Então, esse Império Persa, o que ele quer dominar é essa parte em amarelo, e ele vai tentando, começando pelas ilhas ali, vai passando para frente. Olha como o Império Persa estava perto do mundo grego, né? Então, quais foram as fases da guerra? A Primeira Guerra Médica. Dario, rei dos persas, invade a Grécia peninsular, em Maratona, né? Então aqui, nesse outro mapa, já vê que essas ilhas que estavam em amarelo, que eram da Grécia, já estão ficando laranjas, né? Ele começa a dominar a parte das ilhas gregas. E ele vai parar em Maratona. Olha como Maratona é perto de Atenas, né? 42 quilômetros. Então, eles fizeram esse caminho aqui pela seta e pararam em Maratona. Aqui tem uma foto, né, de Dario. Então, o batalhão de Dario, ele era conhecido como o Batalhão dos Imortais, por ser muita gente. Então, foram cerca de 15 mil atenienses contra 50 mil persas. Então, os soldados atenienses, os hoplitas e seu general Milcíades. Aqui está a foto do Milcíades, o general. Então, a Batalha de Maratona ela se dá em 490 antes da Era Comum. E os atenienses, eles pediram ajuda aos espartanos, né? Eles pensaram assim, ai meu Deus, a que ponto chegamos de ter que pedir ajuda para os espartanos, mas vamos ter que pedir, né? Mas os espartanos alegaram que eles estavam em período de celebração religiosa, eles não podiam ajudar os atenienses. Então, Dario, ele não vai ser morto, ele vai ser morto apenas posterior, porque ficou meio incerto no vídeo que eu fiz sobre a Antiguidade Oriental, como se Dario tivesse morrido nas guerras médicas. Ele vai morrer só na repressão aos egípcios, né? O filho de Dario, o Xerxes, ou seja, eles não conseguiram, né? O filho de Dario, o Xerxes, ele vai tentar novamente invadir a Grécia, depois que o seu pai morre no Egito, né? Tentando dominar o Egito. Aí, quando o filho de Dario tenta novamente invadir a Grécia, o Xerxes, há a Segunda Guerra Médica, né? Ou seja, meu pai não conseguiu, foram derrotados, eu vou lá, vou pisar no mesmo erro. E vou ser derrotado também. Que homenagem ao pai, né? Mas assim, o Xerxes, então, ele já contei o que vai acontecer, né? O Xerxes, então, ele invade a Grécia. Os atenienses, eles vão perceber que sozinhos eles vão ter muita dificuldade de resistir aos persas. Então, o que os atenienses fazem? Eles fazem a Confederação de Delos, ou a chamada Liga de Delos, que é uma união de cidades, né? Uma aliança militar das cidades-estado, né? Das polis, sob a liderança de Atenas. Então, as cidades elas deveriam colaborar com Atenas, né? Ajudando com embarcações, com armas, com soldados, com recursos materiais e financeiros. E dessa vez até Esparta participou. É lógico, ela também estava se sentindo ameaçada pelos persas. Então, aqui no mapa é o caminho que o Império Persa faz, né, do norte, ele vai descendo até Termópilas.
para atacar. E é nesse desfiladeiro, né, o desfiladeiro das Termópilas, que acontece a Batalha dos 300 de Esparta, a famosa Batalha dos 300 de Esparta. Mas não eram só 300 espartanos, haviam outros 1000 aproximadamente sob a liderança dos espartanos, mas mesmo assim eram muito poucos soldados, aproximadamente 300 espartanos mais 1000 sob sua liderança, contra 20.000 soldados persas, mais mercenários contratados pelos persas. Bom, Xerxes, filho de Dario, Xerxes o persa, ele chegou a enviar um mensageiro para o líder dos espartanos, aquele que eu falei, o Leônidas, né? E o Xerxes falou, através desse mensageiro, para que Leônidas se rendesse. Obviamente, Leônidas negou, né? Os espartanos, eles perderam. Sim, eles perderam. Porém, a derrota dos espartanos não foi em vão, porque eles lutaram tão bravamente que eles conseguiram atrasar o avanço das tropas persas pelo desfiladeiro das Termópilas. E mesmo com essa derrota, eles conseguiram segurar eles. Isso deu tempo para os atenienses se prepararem e fortalecerem a sua marinha. Fortaleceram as suas embarcações com embarcações mais leves que as pérsicas, porque as embarcações dos persas eram mais pesadas do que as dos atenienses. Eram as embarcações trireme, né? Aqui é a foto. Lindas embarcações, tem até uma pintura de olhos assim na frente, que é muito legal. Então essas eram as embarcações trireme. Então, como nesse mapa aqui, essa seta em laranja é as embarcações dos persas, né, chegando ali nesse local que está denominado de Batalha de Salamina, né? Então, há uma batalha naval no Estreito de Salamina, que é a Batalha de Salamina, no qual os atenienses venceram, comandados por Temístocles. Então, em 479 antes da Era Comum, há outras vitórias, como a Batalha de Plateias, na planície de Plateias, a Batalha de Mícale, aos pés do Monte Mícale. E os persas, então, eles foram expulsos de vez. Então, aqui como está no mapa, ó, as ilhas aqui à direita, que eram gregas e depois foram para o domínio persa, voltaram a ser de domínio grego. Tá vendo? E os persas, essa parte em laranja, foi diminuindo conforme as batalhas. E quais as consequências disso, né? Começa a ter autonomia das cidades-estado gregas, né? Volta a ter, né? É mantida a autonomia das cidades-estado gregas e começa então a decadência do Império Persa, né? Ao Tratado de Susa, né? O que era esse Tratado de Susa? Os persas, eles reconheceram a hegemonia dos gregos, tanto nas ilhas do Mar Egeu, quanto no Mar Negro, quanto nas ilhas da Ásia Menor. Então, a hegemonia, o imperialismo ateniense da Grécia, mas não o imperialismo de forma política no sentido de centralização autoritária de poder, porque é o apogeu da democracia ateniense, né? Então, o grande democrata da época vai ser Péricles. Péricles vai ser o famoso democrata ateniense. Então, no século V antes da Era Comum, é conhecido então como o século de ouro. O século de ouro foi a época de Péricles, né? O que Péricles vai fazer? Ele vai buscar coordenar os trabalhos de reconstrução de Atenas, que havia sido destruída na Segunda Guerra Médica, né? O Péricles ele busca também aperfeiçoar a democracia. Então é com ele que os cidadãos começam a ser cidadãos a partir dos 18 anos, né, que antes era 21 anos. E ele cria também a chamada mistoforia. A mistoforia
ela era a remuneração por participação política dos cidadãos pobres. E ele também construiu, nessa época, o templo de Partenon, né, na Acrópole. A Acrópole era a cidade alta, né, um lugar característico da maioria das cidades gregas, né, que possuía função defensiva, além de funcionar como sede dos principais lugares de culto, né, uma acrópole. E esse templo do Partenon, né, que é muito famoso, então é no século de ouro de Péricles. Vou colocar a foto aqui. Bom, vem então a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso ela vai de 431 a 404 antes da Era Comum. O fator? A disputa pela hegemonia na Grécia entre Atenas e Esparta. Então, muitas cidades-estado começaram a se incomodar com a hegemonia de Atenas, né? Até porque Atenas ela vai utilizar a Confederação de Delos, a Liga de Delos, né, para continuar arrecadando impostos das suas aliadas. Então, assim, ela conseguiu se reconstruir, mas isso gerou a satisfação das cidades-estado dessa confederação. E essas cidades elas vão se unir a Esparta e vão formar a Liga do Peloponeso. Então, no entanto, Atenas ela ainda possui a Confederação de Delos, né? Ou o que sobrou dela, né? Porque ainda sobrou alguns fiéis a Atenas. Então, aqui no mapa, temos a parte da Liga do Peloponeso em rosa, né? E a parte amarela ateniense. Então, depois de muitas batalhas, há a Batalha de Egospótamos, que é em 404 antes da Era Comum, e há uma vitória espartana. Quais são as consequências da vitória espartana? Então, a vitória de Esparta, em 404 antes da Era Comum, com a destruição da democracia ateniense e a implantação de um modelo oligárquico, ou seja, um poder concentrado num pequeno grupo. Então, a Esparta ela ficou consumida de boa parte de seus recursos e energia depois da guerra. Ela perdeu muitos recursos, perdeu muita energia depois da guerra. E uma outra cidade-estado, aí chega Tebas. Uma outra cidade-estado, Tebas, ela deseja disputar mais poder. Então, em 371 antes da Era Comum, há um embate entre Esparta e Tebas. Então, é a chamada Batalha de Leuctras. A Batalha de Leuctras teve apoio de Atenas, né, onde Tebas derrota Esparta, com a ajuda de Atenas. Né? Então, aqui, ó, nesse mapa, dá para ver onde que é Tebas, tá vendo? Que era parte do Peloponeso, da Liga do Peloponeso, que vai contra Esparta. Bom, depois de tantas guerras, as estradas da Grécia, os portos da Grécia, a sua infraestrutura, depois de tanta guerra interna, fica muito fragilizada. Então tem-se uma Grécia enfraquecida, né? Em 338 antes da Era Comum, o Filipe II, ou conhecido como Filipe o Caolho, porque ele havia perdido um olho em batalha, Filipe II, quem é? Ele é o rei da Macedônia, né? Ele foi rei da Macedônia na chamada Batalha de Queroneia, né? Ele dominará as não mais independentes cidades-estado. Então, o Império Macedônio, né, chega dominando a Grécia em 338 antes da Era Comum. Aqui a foto de Filipe II ou Filipe o Caolho, né?
então ao domínio da Grécia pelos macedônios, ou macedônicos, né? Então aqui tem uma foto no mapa da Macedônia antes, né, ali em vermelhinho ou cor coral ali, né? Então a Macedônia e a Macedônia depois. Gente, a Macedônia depois. Olha a diferença de antes e depois, né? Bom, então é o fim de uma era, né? É o fim do período clássico e o início do período helenístico, né? E o período helenístico, ele vai do século IV ao século I antes da Era Comum. Quem era filho de Filipe II, o Macedônico? Quem era filho de Filipe II, o Caolho? Alexandre o Grande. A foto dele. Alexandre o Grande, filho de Filipe II. Conhecido também como Alexandre Magno, ele tinha apenas 1,52 m de altura, conhecido como Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno. E ele chegou ao poder com apenas 21 anos de idade, depois que o pai dele foi assassinado. Então, um dos maiores conquistadores do mundo foi Alexandre o Grande. Ele formou um dos maiores impérios de todos os tempos, em terras contínuas, ou seja, né, continuadas, e ele só perdeu, o Alexandre o Grande, o tamanho do seu império, para o Império Mongol, né, de Gengis Khan. Então, essa é uma foto do mapa do Império Macedônico, né, de Alexandre o Grande, em 13 anos. Olha ali, ele já pegou até uma parte da Índia, a Pérsia, a Mesopotâmia, a Ásia Menor, a Fenícia, a Síria, o Egito, a Macedônia ali em cima. Um império gigantesco, extremamente grande, né? Então, depois do assassinato do pai de Alexandre, o Filipe II, com apenas 20 anos de idade, ele vai ascender ao trono do reino da Macedônia. Então depois da morte do pai, né, o Alexandre ele ascende ao poder. E graças a Alexandre vai ser um dos maiores impérios que a humanidade já viu, né? O Império Macedônico ele tem como característica a expansão territorial, né? Grécia, Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia, Egito, Síria, Palestina, Fenícia, Mesopotâmia, Pérsia, Índia, pelo vale, né, do rio Indo. Aqui tem um mapa, né, dessa parte do território macedônico. Bom, Filipe II ele havia desenvolvido uma estratégia de guerra na qual foi utilizada a chamada falange. Isso é muito importante para as vitórias deles nas batalhas, né? Ele desenvolveu uma estratégia de guerra. Era a falange. Ou seja, ele utilizava cavalaria e lanças com mais de 5 metros. Aqui tem a foto. A foto não está muito boa, mas aqui estão os soldados e as lanças, né? Nas chamadas estratégias de falange. Então, o cavalo ele era inseparável de Alexandre Magno. O cavalo de Alexandre Magno chamava-se Bucéfalo, né? E reza a lenda que ninguém conseguia domar o cavalo de Alexandre o Grande. E quando o cavalo foi ferido em combate, ele foi enterrado com honrarias de um grande militar, o cavalo, né? Então, Alexandre, ele expande o comércio, né? Ele pacifica as áreas conquistadas e há uma política de casamento dos seus militares com as mulheres das regiões conquistadas. Em relação à cultura helenística, ela vai ser resultado então da fusão da cultura grega, a cultura helênica,
com a cultura oriental, né, que é a conquista de outros povos conquistados, que é oriental, principalmente com destaque para o Egito e para a Pérsia, né? Então a cultura helenística vai ser essa mistura egípcia, persa, grega, né, helênica. Então, dos 13 anos aos 16 anos, Alexandre Magno ele foi educado e teve como tutor Aristóteles. Então isso fez Alexandre admirar a cultura helênica. Ele gostava de carregar consigo um exemplar da Ilíada, da Guerra de Troia, de Homero, né? Então ele sempre buscava levar para os territórios conquistados um pouco da cultura grega. Então, quando algo lhe chamava a atenção na cultura dos outros povos conquistados, ele assimilava, como a cultura egípcia, a cultura persa, que encantou muito ele. Então, aqui está a foto de Aristóteles, né, o tutor de Alexandre Magno. Ele não é conhecido por ser tutor de Alexandre Magno, mas enfim. Bom, então esse é o império, né, de Alexandre o Grande. Olha o tamanho do império, né? É muito grande. Alexandre Magno ele vai falecer com 33 anos. Então há muitas hipóteses do que ele pode ter morrido. Alguns falam que ele foi vítima de malária ou diarreia. Ninguém sabe, né? A maior hipótese é envenenamento por algum de seus generais. Bom, o Império Macedônico ele é dividido por seus generais, então, depois da morte de Alexandre o Grande. E com essa fragmentação do império, há uma fragilização da Macedônia, né? Então, o pedido de Alexandre o Grande antes de morrer foi assim. Antes de morrer, Alexandre pediu, primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas e tudo mais. Terceiro, que as suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão, à vista de todos. Então esse é o desejo dele antes de morrer, né? Quando morresse. Então em 30, antes da Era Comum, o Império Alexandrino é conquistado pelos romanos no mar Mediterrâneo, né? E é o fim do período helenístico. Para falar de Grécia Antiga, alguns outros fatores são interessantes falar também, né? Por exemplo, a cultura grega, a arquitetura da cultura grega, né? Então, a arquitetura na Grécia Antiga prezava a harmonia, prezava o equilíbrio, prezava as linhas retas. Então, tem o exemplo do Partenon, né? Do Partenon que eu mostrei, vou mostrar ele aqui de novo, que ele foi dedicado à deusa, muita gente fala Atena, mas a pronúncia se dava mais como Atena, né? No século V antes da Era Comum. Então o templo ele só poderia ser acessado pelos sacerdotes. E as celebrações elas eram feitas na parte externa. Na parte interna havia estátuas das divindades, como a deusa Palas Atena, né? Então, destaque para as colunas, né? As colunas eram muito importantes para a arquitetura grega, né? Então, aqui nessa imagem temos o estilo dórico de colunas, né? É um estilo mais robusto, né? As colunas são mais grossas, são marcadas por estrias e linhas grossas e bem acentuadas. É o estilo dórico, né? Mais abaixo aqui temos o estilo jônico. Esse estilo jônico são colunas mais delgadas, colunas mais finas, né?
eles também apresentam estrias e linhas, porém mais suaves, mais tênues. E a parte superior, chamada de capitel, apresenta já alguma ornamentação. É a coluna jônica. Aqui já é o estilo coríntio, né? As colunas também são finas e delgadas, como no jônico, porém um estilo ricamente adornado, ricamente ornamentado, com muitos detalhes na parte superior, como por exemplo ramos de flores, etc. Né? É o estilo coríntio. Né? Agora, em relação às esculturas gregas. A Grécia tinha a concepção antropocêntrica, né, do homem no centro do universo. Então, e ela valorizava o movimento, ou seja, nas esculturas ela valorizava a representação do movimento, da leveza, da liberdade. Então, ela valorizava a beleza física, a anatomia, a simetria, a proporção, né? E quem eram os expoentes da cultura grega nas esculturas? Temos Fídias, né? Fídias, ele foi. Eu tenho aqui a imagem de uma escultura de Fídias representando Zeus, né? Uma escultura gigantesca, né? E Fídias ele foi responsável pela coordenação dos trabalhos de construção do Partenon e ele foi incumbido por Péricles para coordenar os trabalhos de reconstrução da polis Atenas depois de destruída na Segunda Guerra Médica. E aqui na outra foto temos uma outra escultura de Fídias, que é Palas Atená, né? Escultura linda. Bom, temos também aqui um escultor chamado Praxíteles, né? Que ele fez o Hermes com o menino Dionísio, né? Ele está segurando o Dionísio, o bebê, né? O deus Hermes. E temos aqui também um escultor muito importante que é Miron, né? Que é a escultura dele chamada o Discóbolo, né? Ou seja, Discóbolo, o lançador de disco. Miron ele era especialista na representação do corpo dos atletas olímpicos. Ele enfatizava os movimentos, enfatizava a ação. Né? É um desses exemplos. Bom, o teatro grego. Né? O teatro, ele, para falar realmente, né, de forma extremamente sucinta, porque se for falar de teatro na Grécia, vai ser outras 2 horas, né? Enfim, para ser extremamente sucinta. Né? O teatro ele surgiu na Grécia, né? O teatro como é conhecido assim, não que ele é idêntico, mas enfim, o teatro ele surgiu na Grécia. Então havia muitas festas religiosas e apresentações cívicas, né? Então apenas os homens atuavam, inclusive eles atuavam em papel de mulheres, né, com a utilização de máscaras. E aqui temos as máscaras gregas teatrais. Vou deixar ela um tempo aí. Bom, as peças, elas eram sempre encenadas ao ar livre, como nessa imagem aqui. Que lindo, né? Maravilhoso. Aqui temos uma representação de como era antes. E aqui o teatro de Epidauro.
Que vista maravilhosa, né? Bom, o teatro, ele prezava a visibilidade e a acústica, por isso ele tinha essa arquitetura, né? Os gêneros do teatro eram a tragédia e a comédia, né? A tragédia temos como exemplo Eurípides, com Medeia, com as Bacantes. Tem-se Sófocles, com Édipo Rei, com Antígona. Tem-se Ésquilo, com Prometeu acorrentado. Na comédia tem-se Aristófanes, com Lisístrata, com as nuvens. Tem-se Menandro, com o Misantropo, que inspirou Molière, né, o dramaturgo francês do século XVII. Enfim, são algumas referências para se pesquisar mais a fundo e entender um pouco mais o teatro grego. É muito legal ler a poética de Aristóteles também. Bom, a religião, né? A religião grega era politeísta, né? Acreditava-se em vários deuses e tinha como característica o antropomorfismo, ou seja, deuses com forma humana, com virtudes e vicissitudes, defeitos humanos. Então tem-se a mitologia, né? Os principais deuses eram os 12 deuses do Olimpo, haviam muitos outros, né? Mas os 12 deuses do Olimpo eram Zeus, né? Hera, Ares, Poseidon, Ártemis, Apolo, Atena, Afrodite, Hefesto, Hermes, Hestia e Deméter. Então aqui tem uma foto, né, da fachada. Essa é a fachada do prédio da Universidade de Atenas, com um dos principais deuses gregos ali, os Zeus no meio, né, e tem os 12 deuses gregos estampados, enfim. Não dá pra. Não tem imagem inteira de todos eles, mas é isso aí. Bom, em relação à história propriamente dita, né? A história tem-se como expoente master a figura de Heródoto. Aqui é a foto de Heródoto, né? É o pai da história, é Heródoto, né? Ele deixou de dar uma explicação mítica para os eventos da história grega e buscou suas causas racionais. Então, ele vai analisar as causas das chamadas guerras médicas, por exemplo. Tem a figura também de Tucídides, né? Tucídides ele foi responsável por fazer uma análise e identificar as causas da Guerra do Peloponeso. Um outro fator da Grécia são as Olimpíadas, né? As Olimpíadas elas receberam esse nome por acontecer na cidade de Olímpia. Então, sempre em homenagem a Zeus, né? Acontecia de 4 em 4 anos, como acontece, né, até hoje em dia, e durava 5 dias. Então, as modalidades eram corrida, luta e arremesso de disco. Então eles paravam até. Quando tinha as Olimpíadas, geralmente se paravam, davam uma pausa até nas guerras. Se eles tivessem uma guerra entre eles, eles pausavam as guerras, abriam uma trégua só para as Olimpíadas e para mostrar a sua superioridade de civilidade, né? A sua superioridade civil, né? Enfim, aqui tem uma foto com representando a corrida, né? O arremesso de disco. E aqui tem uma corrida com carros que já foram usados como carros de guerra também. Enfim. Bom, é isso sobre Roma. Nossa, eu falei assim, nossa, agora eu tenho que falar de Roma. Aí eu falei, é isso sobre Roma, não é isso sobre Grécia. E espero que tenham gostado.